Bom, estamos mais uma vez aqui para falar sobre crianças invisíveis. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as crianças que são acolhidas, crianças que vivem em lar de acolhimento, em casas de passagem, essas crianças que muitas vezes possuem a desestrutura dos seus lares, das suas famílias e precisam de um local ah, permanente às vezes, né? Mas muitas vezes temporário, para que possam ter ainda o seu vínculo e um crescimento saudável, como toda criança precisa ter. E para isso a gente está aqui com a Fernanda Manzoni de Souza Toyonaga, muito chique esse nome, tive que repetir para poder aprender, que é missionária da Junta de Missões Nacionais e é coordenadora no Lar Batista Davi Gomes, missionária e coordenadora, né? Porque é missionária que faz todo o trabalho ali de educação, de igreja com as crianças, e coordenadora porque ela conversa com o poder público também, devido à sua atuação. E o Lar Batista Davi Gomes fica ali em Barreiras, na Bahia, e é educadora do projeto Calçada. Fernanda, bom dia. Quero começar agradecendo que você, na sua agenda super apertada, conseguiu esse espaço para a gente conversar um pouquinho. Seja bem-vinda. Obrigada por estar aqui. Essa agenda também de mãe de um aninho, seu filho, então é tudo muito corrido. Muito obrigada por estar aqui. E eu queria começar te fazendo uma pergunta, porque vocês recebem aí crianças a partir de 3 anos até 17 anos de idade, né? Adolescentes até 17 anos. E eu queria saber um pouquinho em que contexto essas crianças chegam até vocês. Conta pra gente. Bom dia. Então, bom dia, Juliana. Quero agradecer o convite, né? É sempre bom estar junto com a equipe do Projeto Calçada, uma equipe que tem feito a diferença aqui no lar. E respondendo sua pergunta, nós acolhemos crianças e adolescentes em vulnerabilidade, né? São crianças que são encaminhadas através da vara da infância, por algum motivo, seja negligência, abuso, maus tratos, quando a família ela realmente não tem condições de estar com a criança, né, em sua casa, aí essa criança é retirada da família e encaminhada até o Lar Batista. Então, aqui nós fazemos todo um acompanhamento, né? Cuidamos das crianças espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, em todas as áreas, né? Para que ela consiga ter uma estrutura, uma base melhor, né? Então, trabalhamos também com a família, para que a família entenda o motivo pelo qual a criança foi acolhida. Caso a família realmente não tenha condições, aí essas crianças podem ser encaminhadas para adoção também. Ah, entendi. Entendi. É um trabalho que tenta fazer essa restauração, né? Não só da criança ali, mas também do seu contexto familiar. E aí você estava falando, eu estava pensando assim, como que se realiza assim, diz para a gente assim algumas atividades que vocês realizam nesse campo de restauração ali da criança com a sua família, principalmente em termos espirituais, assim, porque essas crianças devem chegar em situações de muita tristeza, né? Creio eu, de muita frustração. Exatamente. Elas chegam, às vezes nós adultos, ouvindo e acompanhando as histórias, para a gente já é difícil entender como aquela criança conseguiu, né, passar por tudo aquilo. E nosso trabalho, a gente sabe que só o Senhor mesmo para curar algumas feridas, né, só Ele para restaurar. Mas nós também temos aqui no lar uma equipe técnica. Então, nós temos uma psicóloga, temos assistente social, que elas nos auxiliam nesse acompanhamento com as crianças. Então, através de várias atividades que nós desenvolvemos, inclusive a Bolsa Verde, né, que é o acompanhamento essencial, né, para que a gente consiga fazer esse trabalho com cada uma delas. Mas também a gente tem um acompanhamento na igreja, né? Só o Senhor mesmo realmente para curar e transformar. Então, elas participam de EBD,
elas participam de culto, elas participam de mensageiras do rei, embaixadores, encontro de adolescentes. Além disso, nós temos aqui no lar o pequeno grupo multiplicador, estudo bíblico, né? Todos os dias eles têm a devocional, né? Onde nós estamos fazendo o plano de leitura bíblica anual com eles do Novo Testamento. A igreja tem feito dessa forma, nós estamos seguindo, né, com eles. Então, são em todos os detalhes, seja em uma conversa, seja em uma orientação, seja em sentar e fazer uma oração, seja a gente fazer um estudo, né? Isso tudo a gente consegue trabalhar na vida das crianças. E a gente vê no dia a dia, nos pequenos detalhes, que eles têm aprendido, né? Que eles têm entendido, né? Recentemente, a gente estava acompanhando uma das meninas que chegou recente. E ela teve uma tarefa escolar. Ela estava no terceiro ano e ela tinha uma tarefa escolar que era recortar palavras com a letra R. E aí ela recortou algumas palavras e dentre as palavras, uma delas era a palavra rei. E ela precisava escrever uma frase com as palavras que ela encontrou. E aí ela me surpreendeu, porque ela chegou recente, começou a aprender agora. E a frase que ela escreveu foi assim: "O meu rei é Jesus". Então, isso a gente consegue ver, né, que a sementinha que tem sido plantada no coração delas, ela já está começando a germinar, né? Ela entender que o rei é Jesus, isso já é um grande avanço, né? Alguém que chegou de uma situação bem delicada, hoje consegue entender a soberania de Deus, consegue entender o cuidado de Deus com a vida dela. Então, é mais ou menos nesse sentido que a gente trabalha e consegue ver os resultados. Porque criança é assim, né? O adulto a gente às vezes não consegue ver tão rápido o resultado, mas a criança parece que ela se entrega muito mais fácil. Parece que ela é muito mais aberta para entender e receber a palavra do Senhor. Então, a gente intensifica bastante esse acompanhamento espiritual para que elas consigam realmente entender e conhecer esse Deus tão poderoso que transforma. Você estava falando e eu acompanhando esse cenário que você foi narrando aí sobre a questão de eles têm acompanhamento, né, com toda uma equipe multidisciplinar, porque é necessário toda essa transformação integral, né? E a igreja, os discipulados e tudo. Mas a gente não pode esquecer que essa estrutura acontece dentro do lar. E aí você disse, a sementinha ela está sendo lançada, porque uma hora é o que se espera, eles vão sair daí, né? Conta para mim um pouco essa realidade de como fica essa relação assim. Eles precisam sair e algumas crianças não saem, né? Conta para a gente poder contextualizar as pessoas de que não são as crianças que estão indo todos os domingos com um lar estruturado na igreja ou que têm um acompanhamento semanal, mas são crianças que estão esperando algo acontecer, né? Que é a restauração da sua família ou um novo lar. Isso. Então, assim, as crianças, desde que chegam no lar, elas gostam muito de estar aqui, né? Porque aqui elas têm cuidado, elas têm amor, elas têm carinho, né? Mas se nós formos perguntar para todas elas se elas querem ficar aqui ou querem voltar para a família, elas com certeza querem voltar para a família, né? A gente sempre conversa com eles, e não só com eles, mas com toda a nossa equipe, que o lar é passageiro. O Lar Batista é um lugar passageiro, onde nós estamos aqui hoje, mas daqui a pouco todo mundo vai embora, né? Então, a gente entende e conversa muito com eles que nós estamos aqui, mas é um tempo que o Senhor tem permitido para que a gente pudesse aprender algo, né? Talvez, se eles estivessem na situação que eles estavam antes, eles não teriam as oportunidades, eles não conheceriam uma nova realidade, né? Então, eles já sabem que eles estão aqui e por mais que seja muito bom, vai chegar uma hora que eles vão precisar sair, né? Então, por isso que a gente faz o acompanhamento com a família. Por isso que nós estamos bem próximos deles. Chamamos para rodas de conversa, reuniões, temos o acompanhamento, eles têm o acompanhamento com o CRAS, o CREAS, tem audiências concentradas para que eles entendam, né, o motivo do acolhimento,
para que eles entendam aquilo que precisa ser melhorado, mas, acima de tudo, que eles entendam a importância da família, né? O nosso principal objetivo é esse. A gente sabe que a família é um presente de Deus. Hoje, eu, com um filhinho pequenininho de 1 aninho, a gente consegue entender muito melhor isso, né? O quanto a família é um presente de Deus, o quanto os filhos são bênção, o quanto nós, pais e mães, precisamos também ser bênção na vida dos nossos filhos. E é isso que nós tentamos transmitir para as famílias. Acontece situações da família realmente não ter interesse, da família não ter condições de assumir as crianças, mas aí, nesse caso, nós trabalhamos então com adoção, né? Onde o juiz ele faz a destituição do pátrio poder e aí as crianças elas são encaminhadas. O que hoje para nós tem sido um desafio, porque a maioria das crianças que nós temos acolhidas são maiores, né? A partir de 3 anos, mas assim, geralmente nós temos a maioria adolescentes. E hoje em dia, quando nós falamos de adoção tardia, por exemplo, é muito difícil a gente encontrar alguma família que tenha o interesse de adotar algum adolescente, né? E nós temos trabalhado muito em cima disso, né? Para que as famílias se conscientizem e entendam que é um adolescente, mas é um adolescente que também espera muito uma família. É um adolescente que anseia por ter alguém para poder cuidar e amar, né? São momentos muito fortes que a gente passa aqui, de, por exemplo, algum adolescente chegar para a gente e falar assim: e eu? Ninguém vai querer? Será que ninguém vai me querer? Pelo fato de ser um adolescente, né? A gente sabe que o processo de adaptação é um pouquinho diferente de uma criança pequenininha de 2 anos, 3 anos, ou até mesmo um bebezinho. Mas é possível, né? Nós temos histórias incríveis, conhecemos pessoas que fizeram, né, esse processo de adoção com adolescentes e deu super certo, né? Basta a gente abrir o nosso coração e entender que eles também são pessoas que desejam também ter alguém junto deles, cuidando e amando. Então, existem vários acompanhamentos nesse sentido para que a criança saia, ou com a família, ou algum familiar, ou então nesse processo de adoção, né? E o que nós temos intensificado hoje mais desse processo de adoção, porque é o perfil que nós temos hoje, né? Mas também priorizamos essa questão da família biológica, né? Para que eles consigam retornar o quanto antes. E como que a Bolsa Verde, né? Que agora é aplicativo, Bolsa Verde, mas a metodologia de aconselhamento, ela consegue somar com vocês aí no lar, principalmente nesses casos, né, que você comentou, em que o adolescente ou até a criança, né, se questiona e começa a ter sua autoestima totalmente distorcida, né, porque a adoção não acontece, a família rejeita a sua volta. Como é que o Projeto Calçada tem ajudado em relação a isso? Olha, o projeto Calçada é fundamental nesse processo, porque é um acompanhamento que eu vejo muito completo e que a gente consegue abordar temas que eles mesmos trazem. Não somos nós que falamos, eles mesmos acabam trazendo assuntos que talvez se nós chamássemos para conversar sobre aquilo, eles não conseguiriam falar, né? Então, através de histórias, através de exemplos, né, que a Bolsa Verde acaba trazendo, a gente consegue ter uma abertura, né, uma facilidade, né? E o interessante é que eles gostam, por exemplo, hoje é dia da gente sentar e fazer atividade com a Bolsa Verde, né? Eles já sabem da Bolsa Verde. Eles gostam, né, desse acompanhamento, porque eles têm a oportunidade de estar sozinho com alguém e têm a oportunidade de falar aquilo que muitas vezes estava preso dentro do coração dele. E eles não conseguiam transmitir de alguma forma. Então, isso acaba fazendo a diferença. Então, quando a gente fala assim, hoje é dia da gente sentar e fazer a Bolsa Verde, eles chegam, sabe quando você percebe que a criança fica aliviada? Ela chega e fala assim, hoje é dia de conversar, hoje é dia de botar para fora aquilo que eu preciso colocar. Então, isso acaba fazendo a diferença na vida deles, né? E temos vários exemplos.
de crianças que falaram situações, compartilharam situações que a gente não fazia ideia, né? Mas com esse acompanhamento acabou abrindo nessas portas para que eles expressassem, para que eles falassem e tivessem a oportunidade de ser curados, né? Acho que isso é uma das prioridades, né? Isso é um dos objetivos do Projeto Calçado. A gente aconselhar, mas ao mesmo tempo trazer a cura, né? A cura que a gente sabe que somente o Senhor pode nos dar. E através dessa ferramenta a gente consegue abençoar e fazer a diferença na vida dessas crianças. Para nós é um privilégio e uma felicidade tremenda saber que a gente faz parte dessa equipe, né? Dessa equipe que é o reino, né? Na verdade, o reino de Deus é assim, né? Vai usando o talento de um, de outro, a disponibilidade, o tempo, e aí vai criando essa rede lindíssima de discípulos, e o Senhor vai utilizando e nos dando a honra de participar desse processo de cura mesmo que você falou, né? De libertação, de restauração na vida das crianças e dos adolescentes. Só para a gente finalizar, eu queria te perguntar, porque você falou que trabalha essa questão da restauração na família, a bolsa já chegou em alguma família, em algum momento? Com as famílias, a gente não chegou a fazer a Bolsa Verde, não conseguiu aplicar diretamente com eles, né? Porque dentro do lar é algo muito mais profissional, né? Algo muito mais técnico, digamos assim, né? Então, eles são acompanhados, eles também são convidados a participar de cultos, né? São convidados a participar de programações evangelísticas, sim, mas ainda diretamente assim, não. Mas sabemos que esse acompanhamento já feito com as crianças, a gente consegue alcançar eles de certa forma, né? Porque aquilo que eles têm aprendido aqui, aquilo que eles têm falado, a cura que eles têm recebido, né? O acompanhamento que eles têm recebido acaba refletindo mais lá na frente na família, né? Então, diretamente não, mas de certa forma sim, né? Através da vida das crianças também. Olha, Fê, já estou íntima, viu? Eu quero agradecer imensamente essa brecha que você conseguiu conversar com a gente, passar um pouco de como que são as crianças, né, no lar aí, essas crianças que acabam tendo uma estrutura, louvado seja o nome do Senhor, pelo Lar Batista Davi Gomes, né, pela sua tarefa missionária aí de amor, de ser mãe espiritual de todas essas crianças, com toda a equipe, que eu sei que não é você sozinha, tem toda uma equipe de missionários, de profissionais que ajudam. Então, a gente louva mesmo ao Senhor, porque as crianças têm essa oportunidade, é o que você falou, né? É um local de passagem, mas é um local de uma boa passagem, né? Que tem transformado vidas de crianças e adolescentes. Para encerrar, eu queria que você mandasse uma mensagem, então, para os educadores do Projeto Calçada. De repente, alguém está assim meio desanimado, porque a gente tem muitas organizações, né, muitas igrejas que trabalham com crianças vulneráveis, em contextos dificílimos também. Crianças que são ditas invisíveis pela sociedade, mas que são extremamente visíveis para Deus e que Jesus se preocupa com cada uma delas. Então, mandar essa mensagem de incentivo aos nossos educadores do Projeto Calçada. Bom, primeiramente eu quero agradecer, Juliana, pelo convite, né? É sempre muito bom estar com vocês. A gente sempre mantém contato, né? Você, Cleice, Luciana, a gente sempre está se falando. Então eu quero agradecer, né, por poder falar um pouquinho do que Deus ele tem feito aqui, através da ferramenta que a gente consegue utilizar do Projeto Calçada. Isso tem sido excelente, né? E dizer às pessoas, os educadores, as pessoas que acompanham e fazem, né, todo esse trabalho com crianças, que o nosso papel é semear, né? A gente precisa lembrar sempre que a palavra de Deus ela nunca volta vazia, né? Então nós precisamos cumprir a nossa missão, continuar falando desse Deus poderoso que transforma, que liberta, que cura e continuar trabalhando, né? E mostrando para essas crianças que elas podem ser transformadas, que elas podem ser curadas, e talvez nós pessoalmente não consiga ver o resultado, né? Talvez as próximas gerações que vierem, talvez meu filho Mateus consiga ver o que nós temos feito através da vida da Bia, através da vida da Gabi,
através da vida da Mônica, através da vida do Mateus. Talvez ele consiga ver isso mais lá na frente, né? Então, o nosso papel é semear, não esperando talvez ver os resultados agora, mas entender que, como a palavra de Deus ela não volta vazia, o Senhor já tem trabalhado e tem transformado na vida dessas crianças. E nós precisamos ser gratos ao Senhor pela oportunidade que Ele nos dá de fazer a sua obra, né? Poderíamos estar fazendo muitas outras coisas, mas o Senhor Ele nos deu o privilégio de trabalhar para Ele, de mostrar para Ele, de fazer a diferença na vida de tantas crianças. Então, continue, né, cuidando das crianças, continue amando, continue acompanhando, que eu tenho certeza absoluta que você tem feito a diferença na vida deles. E vamos continuar avançando, porque tem muitas crianças ainda que precisam, né, da nosso apoio, da nossa ajuda, e nós precisamos a cada dia intensificar esse cuidado. Então, que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém. Muito obrigada. Que você tenha uma ótima semana de semeadura aí. Agradeço a você pelo seu tempo, pela sua dedicação e que o Senhor abençoe vocês grandemente, tá bom? Amém. Obrigada, Amém. um beijo. Tchau. Tchau.